Daniel, capítulo 5. Hoje vou fazer uma coisa que eu não faço normalmente, pregar um texto longo, né? A gente não vai ter se Deus quiser, uma mensagem muito extensa, mas achei pertinente hoje ler esse texto inteiro. Então nós vamos ler aqui Daniel, capítulo 5, do início ao fim. Pedi até o irmão Jonas para deixar 2 copos d'água aqui, que eu fico meio com a garganta cansada lendo muito, né? Então você acompanha na sua Bíblia com atenção e a gente lê aqui. Tem a cola aqui atrás, mas eu quero recomendar a você para ter a sua Bíblia, tá? Tenha a sua Bíblia impressa. Um dia vocês... Eu esqueço, às vezes, eu não trouxe um dia. Mas quando você me vê aqui com o celular, não é porque eu não tenho Bíblia, é porque eu tive um lápis, eu sou um ser humano. Aí tudo bem, mas não é para ser tradicionalista, não. É importante você empunhar a espada da palavra de Deus na tua mão. Amém? Daniel, capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei vive eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem tinham dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa.
No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede, e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Então exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou, o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e passou a morar com jumentos selvagens. Comia capim como os bois, e seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor, rei Beltsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, o rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, para que não veem, não ouvem e não sabem de nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. E é por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isso: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E a interpretação daquilo: Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Beltsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pudessem uma corrente de ouro no pescoço, e que se proclamasse que passaria a ser o terceiro no seu governo. Naquela mesma noite, o rei dos caldeus foi morto. E Dário, o Medo, que se apoderou do seu reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Até aqui. Amém? Oremos. Senhor Deus, eis a tua palavra, ela é poderosa, ela segue sendo o que temos de mais precioso nas nossas vidas. Por isso, diante dela, diante da tua sagrada escritura, eu te peço nessa manhã que o Senhor venha com teu Santo Espírito ministrar aos nossos corações transformação, exortação, correção e esperança, porque a tua palavra pode fazer todas essas coisas. Salva-nos da nossa arrogância, cura o nosso coração e enche-nos com teu Espírito nessa manhã. É o que eu te peço, crendo no teu poder sobre a igreja aqui na ICNV Lins, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que texto, hein? Que texto profundo e complexo. Complexo. Sábado passado, eu conversei com jovens em outro sermão, em outro texto, mas sobre alguns riscos paralelos ao que nós podemos ver, né, nesse texto de Daniel, capítulo 5, um risco de nós nos envolvermos com o sistema desse mundo, ao passo de nós irmos aos pouquinhos ali se esquecendo de quem nós somos e de que existe um Deus. Existe um Deus olhando, controlando todas as coisas, que é todo-poderoso. E às vezes nós vamos vivendo aqui, nos acostumamos, esquecemos da vida em Deus, na vida em Jesus. Às vezes a vida, meus irmãos, é boa demais. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos ou não venhamos a ter problemas. Nós temos. Eu tenho bastante problema. Segunda-feira eu tenho um monte de problema ali, um monte de abacaxi para descascar lá na minha empresa, na minha casa. Temos coisas para fazer, para pagar. O Rio de Janeiro segue sendo um lugar perigoso. Sair de casa é um risco, amém? Você sai de casa e será que o que vai acontecer hoje, né? Estava de manhã aqui me preparando para dar o estudo bíblico, tinha alguns irmãos, e tinha um cara gritando, chamou outro de ladrão ali do outro lado da rua. Eu falei, meu Deus, estão chegando as irmãs, guarda elas.
os irmãos estão vindo, guarda ele, não sei o que vai acontecer. Eu dei uma fechada na porta da igreja, assim, um chamando de cachaceiro, outro chamando de ladrão, que roubou não sei aonde, pega a imagem das câmeras. Eu falei, meu Deus, até para vir para a igreja no domingo pela manhã, que a rua está vazia, a gente tem risco, né? Então, eu não estou querendo aqui dizer que está tudo bem, a economia é frágil. A economia ela é fragilizada. Eu não estou falando aqui de um mundo tranquilão, sem fragilidades, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou afirmando, irmãos, que nós temos muitas experiências prazerosas e distrações no mundo que são muito sedutoras e que nos viciam em muitos momentos. Como o texto ilustra, nós somos constantemente convidados para banquetes da carne, como esse banquete aqui foi ofertado a muitos convidados, né? O mundo tem muitos atrativos, muitas coisas interessantes. Falando sobre a questão da bebida, né? Essa pessoa estava se acusando ali. Recentemente eu vi um vídeo falando sobre pessoas que estudam o alcoolismo nas ruas, né? E alcoólatras, presos aos seus vícios, presos com o prazer de beber ali, aquele prazer que já se tornou um vício. Muitas vezes, quando eles recebem a oportunidade de mudança, eles recebem uma oferta. Você quer um emprego ou uma garrafa de corote? Um emprego ou uma garrafa de cachaça? Você quer voltar para sua família lá no outro estado ou uma garrafa inteira de 51 para você? Muitas vezes, a maioria das vezes, eles escolhem a bebida, porque eles estão tão prisioneiros daquilo que a própria sensação, o senso de preservação e sobrevivência, ele já ficou de lado. Eu preciso sobreviver. Você quer um prato de comida, você que não come há 3 dias, ou uma garrafa de cachaça. Uma garrafa de cachaça. Essas pessoas já estão num nível de aprisionamento muito grande, esse vício dominou. E muitos de nós, ainda que tenhamos uma noção de que é importante comer, é importante viver, que existe um Deus, nos tornamos prisioneiros ao sistema desse mundo por tudo que ele tem para oferecer. Eu estava preparando esse sermão aqui, eu pensei, meu Deus, o mundo é uma grande garrafa de cachaça, né? Cheia de coisas para nos oferecer. Quem já bebeu, né, você fica entorpecido, né, pelo sistema. E não estou dizendo o mundo, a natureza. Se for na serra, contemplar as montanhas, isso é mal, não é isso. Eu estou querendo dizer, eu falo do sistema, do mundo que jaz no maligno. E você bebe, às vezes você lá fica entorpecido, né? Você relaxa, e as consequências da bebida são uma ilustração muito forte para pensarmos no que há, inclusive o vinho. É um elemento aqui primordial no texto da nossa mensagem. Eu falo da cachaça porque o vinho ainda tem uma certa uma roupagem na sociedade, né? Nossa, caramba, uma garrafa de vinho. O cara fala que bebeu um copo de cerveja, meu Deus, esse cara é condenado, ele é do capeta, mas bebe 3 taças de vinho. Não, olha, esse é um ungido de Deus, né? Então, às vezes as pessoas não, mesmo sabendo que vinho tem mais álcool, graduação alcoólica do que a cerveja, a gente tem esse emblema, porque é um símbolo, né, a cerveja. Então eu trouxe a cachaça para você poder entender o emblema do prazer que há em coisas num mundo caído. Diga assim, o mundo é caído. Amém? E muitas pessoas até percebem que estão vivendo algo de errado. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas elas estão tão viciadas nessa cachaça, nesse prazer do mundo, que elas vão morrer abraçadas a essa garrafa de cachaça. Um prato de comida ou um copo de cachaça? Um copo de cachaça. Esse é o mundo. Irmãos, Daniel 5 nos leva a uma cena impressionante, chocante, que revela justamente esse tempo que nós vivemos, onde o mundo é um banquete de prazeres que podem nos destruir quando nós esquecemos que há um Deus. Um banquete onde o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, decide mostrar o seu poder e celebrar, zombando da existência do Deus Todo-Poderoso. É isso que acontece aqui. O capítulo em si já é um grande contraste, né? Um contraste vivo, porque nós vemos aqui Daniel, até o capítulo 5 ele já tinha realizado proezas, um homem de Deus,
E nós vemos Daniel e o rei em lados opostos, de uma mesma circunstância. Daniel representa aqui um pouquinho do que ele lá atrás tinha feito, rejeitando os manjares do rei. Não, eu não quero essa tua roupa aí, não. Ele rejeita. Então nós vemos aqui já esse contraste, que já percorreu o livro de Daniel até ali, né? Um homem que se recusou a esses manjares lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, e manteve uma vida de sobriedade no mesmo mundo. Daniel teve ofertas, banquetes, mas eu ensino essa história para minha filha, ela adora que eu ensine. Ela inclusive falou recentemente que adora, ela gosta mais da história de João Batista, mas ela fala que Daniel, ele ficou gordinho mesmo não comendo doces. Eu ensinei ela dessa forma assim. E ele ficou gordinho, pai, sem comer doce? Foi. E aí ela aprende, né, dessa maneira. Então, esse homem, ele escolheu o caminho oposto do que a gente vê aqui no rei Belsazar. O texto diz, meus irmãos, que ele mandou, não é só vinho, mas há uma postura e um símbolo nas ações desse homem. Ele traz vinho e ele bebe, ironizando as coisas de Deus. Ele manda trazer os objetos consagrados ao Senhor. Lembro de novo, semana retrasada preguei aqui, de Isaías capítulo 1, não posso suportar o ajuntamento solene misturado com sujeira. Esse homem, ele faz algo pior do que isso. Ele, de propósito, o povo se enganava, de Isaías 1, o povo do exílio babilônico se enganava. Ele aqui, ele faz de propósito. Ele fala, eu vou pegar as coisas sagradas e eu vou profanar uma festa aqui hoje que eu vou fazer. E eu vou fazer mesmo. Ele não só faz isso para si, ele não faz isso de uma maneira que os homens que estão ali vão se embriagar e vão viver essa profanação do que é de Deus. Ele também consagra o que é de Deus a outros deuses. Esse é o cenário. Isso é o que o texto está dizendo aqui. Você vai ver que isso é tão grave que a estrutura literária, a literatura dos hebreus antigos, enfatiza isso por muitas repetições. Então o pai fez isso, então ele fez, tinham tantas pessoas, os seus convidados, as suas mulheres, concubinas, e ele pega os utensílios de ouro e bebe vinho neles. E ele repete, o autor repete isso para frisar o quão pesado eram esses acontecimentos e esses atos. É repetitivo. Parece um texto muito longo, mas se vocês forem ver, tem 4 parágrafos que repetem o mesmo conceito. Depois você pode estudar mais, eu recomendo. Profeta Daniel, o livro é muito bom estudar isso. Eu tenho até um comentário em casa que eu posso recomendar a você. Irmãos, isso era mais do que idolatria, era mais do que arrogância, era mais do que desprezar a Deus. Era o somatório de tudo isso, uma afronta direta e consciente a Deus. Nós não podemos passar por isso aqui rapidinho, não podemos. Belsazar tinha história, e o texto, apesar de não ser o centro, isso aqui conduz a gente para o centro. O centro são 3 palavrinhas. A mensagem central da gente são essas 3 palavras aqui hoje. Mas Daniel, inspirado por Deus, conduz o rei a pensar nisso. Belsazar tinha história. E Daniel cita, olha, você teve o exemplo do seu pai, de pecado e consequência. Onde levou o seu pai? Isso foi nítido aqui nesse texto. Não era uma pessoa que não tinha escutado falar. Pai de Belsazar, Nabucodonosor, havia sido humilhado por Deus por algo muito parecido. E ele virou quase que um animal. Foi comer com os jumentos do campo. Eu já preguei sobre esse texto também. Nabucodonosor foi humilhado e Deus teve misericórdia da vida dele. Depois disso, Belsazar, sabendo de tudo isso, ele deliberadamente ignorou e decidiu conscientemente profanar e ofender a Deus. Irmãos, Belsazar não caiu por ignorância. Na maioria das vezes nós não caímos por ignorância. Acontece. Mas aqui existe uma história de rebeldia consciente. E eu quero já de cara, de antemão, alertar você. Talvez existam pessoas aqui que têm... Falamos sobre isso no início da aula de batismo hoje. Fizemos uma aulinha bônus sobre o batismo. Muitas pessoas que vêm à igreja não nasceram de novo. Então talvez você esteja hoje aqui e ainda te falte uma experiência com Deus. Mas se você tem uma experiência com Deus e vive deliberadamente na contramão do que Deus quer,
tenha muito cuidado, você não cairá por ignorância. Esse homem cai por rebeldia consciente. E nesse cenário aqui dessa festa, que não tinha nada que comemorar, que Deus faz manifestar o seu juízo com uma cena aterrorizante, meus irmãos. Aterrorizante. De repente todo mundo fica chocado, calado. O rei fica empalidecido. Fica branco assim, meu Deus. Sem o que falar. Porque de repente, imagina o seguinte, se a gente eu tô aqui pregando, de repente desce uma mão aqui, ó. Eu imagino que deve ter sido uma mão grande, porque o palácio dos reis eram muito grandes. Então, imagina se eu tô aqui pregando e aparece escondido uma mãozinha lá atrás, escrevendo alguma coisa, né? Ninguém ia ver. Então, algo notório. E foi feito num lugar de registros onde as pessoas esperavam e observavam, ao ponto de toda uma festa parar e olhar. Então imagina uma mão protuberante. Imagina desce uma mão daqui, ó. Eu estou pregando, ela aparece aqui na minha frente, para no ar, vai até ali e começa. O pastor Anderson hoje fechou alguém no trânsito. Pum, condenado. Brincadeira, meu irmão. Fechou? Depois você confessa seus pecados diante. Hoje não, né? Aí a gente, meu Deus, o pastor Anderson fez isso. Mas assim, não importa o que ela escrevesse. E as pessoas não sabiam. Aqui a gente viu em português que foi o pastor Anderson que fechou um motoqueiro hoje. Mas lá, não, ele escreve num idioma em comum, em aramaico e... Meu Deus, o que é isso? Surge uma mão humana, gente. Já pensou isso? Pelo amor de Deus. Então, todos ficam chocados. Pelo amor de Deus. Mene, tekel, parsim. Misericórdia. O que é isso? Né? E isso, a escrita, depois que ela some a mão, escreveu e fica todo mundo assim, meu Deus, o que é isso? Acaba a festa. Não tem mais festa, acabou a festa ali. Sabe? É como se chegasse alguém no casamento, você tem alguém contra esse momento aí? Eu tenho. Pastor Anderson fechou alguém no trânsito hoje. Coitado do pastor Anderson, te amo, meu irmão. Você está no meu coração. Então, parou. Não tinha mais ali nada que pudesse ser feito. Não tinha como festejar, não tinha como brincar naquele momento. Acabou todo o brilho do rei, tudo acabou. E nós precisamos pensar no que estava acontecendo naquele momento. Nós temos uma cena, e de acordo com a própria estrutura literária, da forma com que o texto é mostrado, Deus está revelando ali, de propósito, uma espécie, para quem gosta de série aí, de crimes, né? De uma cena de julgamento. O texto mostra isso muito claramente. Eu vou destrinchar isso para você, porque o texto é muito grande. Né? A gente lê um monte de coisa, mas ele tem suas divisões e dá para você compilar ele. Há um crime principal, né? Há um histórico, mas há um crime principal, que são as profanações de vasos sagrados com a bebida e a arrogância do rei. É um crime. Idolatria deliberada. Então é um crime, tá? Para quem gosta aí de série criminal. Há um acusado. Quem é o acusado? Belzazar. Há um testemunho histórico. O exemplo de Nabucodonosor ignorado. Há uma convocação de especialistas. Sabe quando tem na série? Não, aqui... O cara que viu lá o legista, segundo isso, fulano de tal morreu tem tantas horas, não sei o quê. Aí os sábios são convocados. Alguém vai interpretar isso aqui para mim? Interpretar a condenação. Como em um tribunal real. Há um intérprete especial e oficial, que é Daniel. E por fim, todo julgamento tem. O juiz pode até falar, mas há uma sentença lavrada e escrita. E vai para os autos. Você pega aquela ata ali de audiência hoje, né? Participei de uma audiência mês passado, você pega aquilo ali e guarda. É a sentença. E ponto. O que nós vemos hoje nessa mensagem para aquelas pessoas, para o rei principalmente, é a pregação do Senhor. Foi importante fazer toda essa introdução, porque o texto é longo, mas a mensagem são algumas palavrinhas. De juízo, três palavras. Mene, é a mesma palavra repetida para dar a ênfase, né? E aqui há uma ênfase maior na palavra mene, porque ela é um ponto forte do que Deus queria falar com esse homem. Tekel e parsim. Essas palavras, meus irmãos, de acordo com a estrutura do texto, são 3 declarações judiciais de juízo, judiciais. Associe, judiciais, juízo,
sobre a vida daquele rei. Judiciais, rápidas, objetivas e diretas, sem muito tempo para pensar. Depois que elas foram proferidas, não houve espaço. Fim. Essas sentenças, essas palavras também serão para nós hoje instrumento de correção e oportunidade. E eu peço a você que comece a avaliar o seu coração, como nós fazemos na ceia. Examine se o homem se pôs a si mesmo, então depois coma do pão e beba do cálice. Examine a sua vida a partir de agora, enquanto você ouve essa mensagem. Amém? Primeira palavra dentro dessa cena de julgamento. Mene. 2 vezes falada. Mene, mene. Beltsazar, Deus contou os teus dias. Repito, foi a única que ele repetiu, né? Mene, mene. Beltsazar, Deus contou os seus dias. A importância da sentença de dias contados, ela vai em dobro nessa declaração judicial. Mene é uma declaração de encerramento. Deus encerrou. Ponto. Até aqui existiu uma brecha, agora não tem mais. E tanto fazia se ele era um rei, se ele era um general, e Deus faz questão de registrar que o tempo dele havia sido encerrado em dobro na presença dos seus generais, dos homens importantes do reino, da sua família, ali estavam suas mulheres, tudo que tinha de mais importante para aquele rei estava naquela mesa. E principalmente o seu poder, a sua arrogância. Eu vou fazer isso aqui diante de todos. Tanto faz se ele era um rei, tanto faz se ele era um governador ou se ele fosse um camponês bem simplão, bem tranquilo. O tempo dele acabou. Deus contou os teus dias. Irmãos, isso foi Deus dizendo: até aqui você teve uma janela de oportunidade. Eu falei sobre isso com os jovens também. Foi meu texto. Mas eu falei com eles. E uma janela de oportunidade é um tempo específico onde nós podemos aproveitar alguma coisa. Beltsazar teve isso até ali. Um exemplo, o que é uma janela de oportunidade? Tivemos agora em novembro o Enem, certo? Se eu quiser fazer o Enem agora em dezembro, eu posso? Não dá. Se eu quisesse fazer em outubro, eu podia? Qual é a janela de oportunidade para fazer o Enem? Novembro, certo? Então não tem como você chegar depois e querer participar disso. Passou. Essa é a janela aberta. É bom a gente entender isso muito claramente. A janela de oportunidade é um momento onde você ainda pode ter alguma coisa, fazer alguma coisa, e para Beltsazar significava o teu reinado. E não só isso, a tua vida, acabou o tempo para qualquer tipo de absolvição. Fim. Essa é a primeira sentença. Acabou para você. Que alerta pesado, né, para um rei. Porque nós que não somos reis, né, não importa se a gente é pastor, se é diácono, se a gente é bispo, se a gente tem 100 mil reais na conta ou 100 centavos, o juízo chega para um rei. E o Senhor tem na mão os reis e poderosos desse mundo, quiçá nós, simples homens e mulheres que estamos aqui nessa manhã. Isso precisa ser um alerta de urgência e de lembrança que Deus tem observado tudo que nós temos feito dia após dia. Deus conta os dias, Deus deixa as janelas abertas e elas se fecham. Salmos 139, versículo 16 diz que os nossos dias estão contados, escritos pelo Senhor. E uma vida vivida sem levar isso em conta traz consequências, às vezes irrevogáveis. A sentença de Beltsazar, Mene, nos lembra que ninguém vive sem prestar contas. Mas há crentes e pessoas também que não conhecem a Deus que vivem como se isso não importasse. Daniel teve a oportunidade de presenciar tudo isso naquela noite. E ele dá uma tapa na cara do rei com essa palavra. Apesar de saber, apesar de ter a referência do seu pai, apesar de ver a história, apesar de você ver a consequência de quem se afasta e quem debocha, quem ironiza e zomba de Deus, apesar de ter visto que só ele estabelece reis e os faz cair, você ainda assim decidiu se afastar do Senhor e zombar do Deus Altíssimo. Pessoas que vivem dentro da igreja, filhos de crentes, pessoas que estão dentro da igreja há muito tempo, um dia, uma hora, muitas vezes decidem que não precisam mais prestar contas ao Senhor. Pessoas que às vezes ainda não têm uma relação com Deus. Talvez você esteja aqui e ainda precise formar isso. Não importa quanto tempo você tem de igreja. Você ouviu muitos anos que o Senhor, Jesus, é o único caminho e você ignora.
até que chega um tempo em que essa conta não pode mais ser prestada. Pessoas vivem como se tivesse um tempo infinito de vida. Muitos jovens fazem isso. Eu estou na igreja, mas eu sou jovem, né? Então, olha, deixa eu terminar aqui o nível médio. Beleza. Aí termina o nível médio. Deixa eu terminar a faculdade, né? Aí depois eu vejo como é que vai acontecer. Depois que eu casar. E vão adiando como se tivesse um tempo infinito para fazer o que querem. Mas essa palavra nos lembra que não está na minha e nem na sua mão a possibilidade de tomar alguma decisão ou de mudar de comportamento de maneira ininterrupta. Existe uma janela de oportunidade. Eu estava vendo uma menina, todo ano tem isso, né? Mas essa menina dessa vez foi um emblema. Ela chegou nas portas lá de uma escola e passou 5 minutos, fecharam. E ela, mas eu estudei o ano inteiro. O pessoal não abriu a porta. Ela não entrou. Não interessava mais o que ela tinha para dizer. Ela chamando, não chama o supervisor do dia, não sei o quê, e chorando, e ninguém apareceu, não tinha mais o que falar, porque a janela de oportunidade passou, como os antigos diziam, eu adoro isso, minha avó dizia isso, esse trem já passou para você. Ela perdeu aquela chance, porque o tempo que ela poderia aproveitar não foi aproveitado. Meu querido, como está a sua vida hoje? Qual é a cachaça do mundo que tem te embriagado? No que você tem colocado os utensílios de Deus, mergulhado eles e zombado do Senhor? Quais são as coisas que esse mundo oferta a você, que te fazem sentir plenamente confortável nele? Quais são as coisas que Deus tem ofertado a você? Você que conhece a Deus especificamente. Você que tem uma história com Deus. Você que tem uma família com Deus. Você que está há anos com Deus. Você já ouviu muitas mensagens, centenas, milhares de mensagens. Você foi criado na igreja. Você teve paz na igreja. E você segue vivendo, ignorando pequenos, grandes, médios pecados, à luz daquilo que você pesa, como sendo aceitável ou não fazer, ainda que você seja um crente. O que você tem feito? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Aquilo que você faz porque, ninguém está vendo, sabe? Está tranquilo. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Lembre-se que os olhos de Deus estão em todo lugar. Coisas que nós fazemos ao ponto de parecer que nós esquecemos que existe um Criador, que existe um Deus poderoso, ao ponto de esquecermos que a vida na verdade é caótica, que nós não somos moradores dessa morada aqui de forma permanente, ao ponto de nós nos afeiçoarmos a esse mundo de uma maneira tão forte que a gente se esquece que Jesus vai voltar. Nós perdemos valores e fundamentos das coisas de Deus, porque estamos mergulhados em muitos banquetes, como os banquetes de Belsazar. Tem gente que esquece até que Deus é o Criador de todas as coisas. Você que está aqui hoje e ainda precisa fortalecer a tua aliança com Jesus, convicção. Se a sua vida terminar hoje e você morrer, não importa se você tem 80 ou se você tem 15. Quero dizer para os jovens que os jovens também morrem, sabia, gente? Não sei se vocês sabem disso, mas o jovem não é imortal não, tá? Tem jovem morrendo agora, e não é só por atropelamento, infortúnios da vida, não. Jovens morrem por doença, jovens morrem de câncer, jovens morrem de muita coisa. Se você morresse hoje, sua vida terminasse hoje, qual é o teu destino? O que vai acontecer com você? Você que tem vivido como se Deus não existisse, no que nós temos, meus irmãos, depositado a nossa confiança, para que nós estarmos vivendo agora como se não importasse o que Deus pensa. Será que nós estamos depositando a nossa confiança, como esse rei, em nós mesmos ou no Senhor? Segunda palavra, tekel, foste pesado na balança e achado em falta. O peso da balança de Deus. Essa é a parte mais direta, assim. Deus pesou os seus pecados, rei. E o rei ouve isso na cara de todo mundo de novo. E veja que a mãe do rei fala uma coisa que o rei não ia viver nunca. Ó rei, vive eternamente. Aí vem Deus e fala, não rei, não viverás eternamente. Você foi pesado na balança, seus dias estão contados e eles foram achados em falta. Ó rei, vive eternamente. Porque isso, o desejo de toda mãe é que a vida do filho se prolongue. Nenhuma mãe quer ver um filho morrer antes dela, não é verdade? O ciclo natural da vida é essa, quer que os filhos vivam para sempre. A mãe quer ver o filho prosperar ao máximo. E quando ela partir, o pai também, elas querem que o filho esteja lá. A ordem natural das coisas, essa expectativa, mas esse desejo que o rei tinha, que a mãe tinha de poder, de grandeza, Deus coloca ao chão.
Não importa se você é rei, não importa se a rainha mãe disse para você viver eternamente, se você vai chamar todos os encantadores, se você vai fazer o que tiver que fazer, se você tem poder para tirar coisas sagradas e trazer para cá, se você tem um exército, nada disso importa. E era comum reis realizarem celebrações quando derrotavam inimigos, mas meus irmãos, ele estava pegando coisas de Deus, não era de um rei mais. Ele estava agindo, essa cerimônia, o próprio rei Davi fez isso. Pega tesouros de um outro rei derrotado e traz do rei, e traz para a sua área de tesouro. Ele estava fazendo um comportamento semelhante, mas com Deus. Ele estava indo contra Deus, uma festa contra o Senhor. Que coisa terrível. Até que Deus dá um basta, fecha a janela de oportunidades e diz, eu pesei você, Belzazar, na minha balança. E a balança de Deus não é igual à tua balança. Você tolera facilmente quem mentiu e pediu desculpa para você, mas muitas das vezes você que tolera a mentira não acha que um irmão que cometeu um pecado no casamento tem que ser perdoado. Você que perdoa um atestado falso que você colocou, mas não perdoa um assassino que se arrepende. Porque a nossa justiça é torpe, irmãos. A justiça de Deus é diferente. E a balança de Deus não é como a tua balança. E Deus disse, eu te condeno agora pelos teus pecados. Portas, janelas, todas fechadas. E aos olhos dos seus convidados, aquele rei era forte, fantástico, poderoso. Um homem capaz de colocar um ser como Daniel, simples, do nada ao terceiro posto de poder da nação, do nada. Ele era poderoso aos olhos dos seus convidados, vencedor, mas a balança de Deus não pesa assim. Seus convidados vinham, que maravilhoso, e Deus diz, você não serve para nada. Eu te pesei e você foi achado em falta, porque o Senhor não olha como o homem olha, Ele não olha uma roupa púrpura, como um cordão de ouro, como o rei queria colocar em Daniel. O Senhor não está interessado nos adereços externos que você tem para oferecer, e você que tem vivido deliberadamente, olha para essa mão externa que Deus condenou aquele homem. Se você vive como crente e esquece que existe uma mão interna, relatada em 2 Coríntios 3, capítulo 3, que diz que os verdadeiros seguidores de Jesus têm a sua palavra escrita no seu coração, pelos dedos de Deus, você talvez não seja um crente. Você não pode ignorar isso. Porque o que nós temos quando nascemos de novo não é algo externo, visível pelas pessoas. As pessoas vão ver a tua veste de lã púrpura. As pessoas vão ver o cordão de ouro espiritual que você tem. Todos vão ver. Isso Daniel rejeitou, porque Daniel tinha a palavra do Senhor guiando a sua vida. Como 2 Coríntios 3 diz, aqueles que são do Senhor têm a palavra manuscrita, não em tábua de pedra, mas no seu coração. Ninguém vê, mas você pratica. Isso retrata a vida de alguém que se importa, porque é um discípulo de Jesus. Então, ainda que eu caia, eu não me contento com uma vida de banquetes do mundo. Eu luto contra isso. E se você não luta, se você mergulha definitivamente, se afasta de Deus, se você blasfema contra o Senhor, ainda que você tenha muitos anos de igreja, suas vestes sejam maravilhosas, talvez você não seja um crente. Talvez você precise nascer de novo. Ele sonda tudo. E eu pergunto a você, na balança de Deus, quem pode escapar do julgamento? Romanos 3 ecoa, parece que foi, eu não sei se aramaico se aplica aqui, mas parece que foi o mesmo grito forte, parece que o Romanos 3 está escrevendo, tekel, 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 porque o texto diz, não há um justo sequer, todos nós fomos pesados na balança, e todos nós fomos achados em falta. E você ouve esse texto aqui, você está ouvindo essa palavra e achando, caramba, Belzazar era um sem vergonha. Mas nós estamos sobre a mesma sentença de Belzazar. Tekel está aí no teu ouvido sendo falado pelo Senhor para você também. Ah, ele foi um blasfemador, mas a nossa mentira pesa, Tekel. O adultério pesa, Tekel. O atestado falso no trabalho pesa. Enganar o chefe falando que está passando mal e está, na verdade, jogando videogame em casa, jovem, pesa, Tekel. O seu orgulho que você esconde, pesa.
Todas as vezes que você fofoca, pesa muito. Existem inclusive 7 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina, que é o homem e a mulher que faz intriga e fofoca entre os irmãos. Pesa. Quando você cobiça a mulher de alguém, ninguém tá vendo, né? Tá de óculos escuros, aí passa aqui na frente da igreja, vai uma mulher, aí a mulher continua, você vai lá, opa, aí finge que tá olhando aqui para a oficina mecânica, mas na verdade tá com o olho lá, ó. Eu não tô vendo. Pastor Anderson, você não tá vendo? Pastor Fábio também não. Sua mulher também não. Mas pesa. O Senhor vê. Ironizamos a existência de Deus quando negligenciamos uma vida de pecado deliberado. Tudo isso faz você ouvir Tequel. Eu pesei você também, que está aqui hoje. Me pesou o Senhor na balança, e nós, por causa dos nossos pecados, segundo Romanos 3, estamos condenados. Romanos também fala: o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ainda há uma esperança. Mas, queridos, Deus precisa destruir o nosso orgulho nessa manhã. Deus destruiu o orgulho e a arrogância daquele rei da mesma maneira que a nossa imagem de autossuficiência precisa ser golpeada nessa manhã. A balança de Deus destrói a ilusão de que nós somos bons. O jovem rico tentou dialogar isso com Jesus e Jesus disse: olha, ninguém é bom senão um que é Deus. E ele era Jesus, ele podia dizer: eu sou bom. Deus destrói a nossa arrogância com a sua balança de santidade. Ninguém é bom, não há um justo sequer. Os nossos pés são ágeis para derramar sangue, para causar intrigas, para fazer o mal. Não há quem entenda a Deus, diz Romanos também. A balança destrói a nossa autoimagem de bonzinhos. E se não destrói a sua, você não nasceu de novo. Se você acha que é bom para chegar a Deus, você não nasceu de novo, porque ninguém é bom o suficiente para comprar o favor ou a mão de Deus. Diga assim, nossos pecados nos condenam. E ponto. Não tem desculpa. Amém? Pérez, terceira palavra e última. Pérez por quê, né? Você vai ver aqui, mas está escrito Parsim. Mas quando o Daniel vai interpretar, ele fala Pérez, porque Parsim é o singular. Pérez é o singular de Parsim. Deus escreve Parsim, mas Daniel aplica de uma forma direta. Fala no singular, né? No aramaico. Reino dividido e dado a outro. Ele singulariza e fica mais direto na cara do rei. As pessoas não tiveram naquele momento, apesar de terem os seus pecados, a ilusão de que aquela era uma condenação coletiva. Daniel finaliza dizendo: está todo mundo aqui te vendo, mas não é para eles não, eu estou falando contigo. Então tem pessoas talvez aqui que estejam ouvindo isso pensando: isso aí é para todo mundo peca. Sim, todo mundo peca, mas talvez você esteja vivendo uma vida deliberada de pecado e precise de correção. Por isso, como eu iniciei a mensagem, nós precisamos nos autoexaminar. Não sou eu que vou dizer quem está em pecado, eu não tenho esse poder nem essa autoridade. Eu não sei como é que está a tua vida agora para fazer isso, mas o Senhor sabe. E Belsazar recebeu. O que você recebeu? Perdeu. Lembra muito o texto de Saul, quando rasgou o Senhor dele, o reino, né? Em 2 Samuel 15. O que você governa vai ser tomado de você, não tem mais jeito, não adianta. E foi rápido. Com Saul ainda demorou mais um tantinho. Você vê que até Deus diz que Samuel estava tendo um pouquinho de pena dele, né? Com Belsazar não teve essa história não, gente. O império que ele herdou, que ele tinha orgulho, foi tomado dele. E Deus diz: você vai morrer. Existem pessoas que talvez estão ouvindo hoje aqui: mas isso aqui não é para mim não, eu só de vez em quando falo para o meu líder de departamento na igreja que eu não vou poder ir para estar na escala mais porque eu estou com dor de barriga, quando na verdade eu estou vendo aqui uma série. Isso aí não é nada, tem um monte de gente na escala, isso não é para mim. Eu vivi bem até hoje, eu vivi, minhas coisas são pequenas, e você pode de fato, meu irmão e minha irmã, viver bem, de alguma maneira você pode ser bom, mas com qual parâmetro você acha que Deus avalia a sua vida? Qual é a régua de medir para você achar que os teus pecados não vão condenar você à morte? Parsim, Pérez, condenação, acabou. E o mais importante, até quando? Deixa eu olhar para você aqui agora isso. Até quando você acha que vai viver assim, sem Deus pesar sobre você a sua mão? Existem pessoas que vão dormir hoje, amanhã não acordam não, gente. Existem velhos que você acha que, idosos que estão mal de saúde, que vão acordar amanhã. Talvez você que é jovem não vai. E o contrário também. Deus deu a sentença antes e falou: a tua janela de oportunidade está fechada. Acabou. E agora chega o último ato. Pérez, Parsim, pena de morte. Versículo 30. Naquela mesma noite, não passa um dia. Olha o que eu estou falando. Presta atenção. Tem pessoas que não chegarão amanhã.
pena de morte. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Num dia pessoas respiram, no outro morrem. Tiago capítulo 4, você não precisa abrir, ouça. 13, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, não sabem. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E quem decide quem vive e quem morre? O Senhor. Ele é quem estabelece reis, mas também estabelece pessoas como nós, e os faz cair. Ah, mas Rafael, eu faço o meu destino. Tem certeza? Onde está Deus nisso? Ah, Rafael, só Deus pode me julgar. E você não treme disso? Caiu aqui, você não treme diante disso, não? Você não fica assim, se borrando de tremor? Tremores como o rei Belsazar quando chegou a mão diante disso, não? Quando falamos de juízo, imagine a mão de Deus escrevendo, condenado. Que Deus não tomará o culpado por inocente. Nem o mais poderoso dos homens fugirá, nem a mais poderosa das mulheres fugirá ao que ele reservou para aqueles que ignoram o seu santo nome. Talvez hoje seja o seu último dia. Pérez é Deus dizendo, Parsim é Deus dizendo, ainda que você seja poderoso, rico, belo, bonita, alta, magra, trabalhe muito, trabalhe pouco, no estalar dos meus dedos, acaba, eu dou e tiro a vida. E se aparecesse hoje uma mão escrevendo a sua sentença, qual seria ela? Para nós concluirmos, Daniel termina rápido desse jeito, né? Assim como foram essas sentenças do rei, diretas, retas, porque o rei fechou seus ouvidos até ali, ele fechou por muito tempo. Então chegou uma hora que não tinha mais como colocar em prática qualquer coisa. O texto deixa claro que ele teve oportunidade, ele teve exemplo histórico. Ele ouviu essas histórias por muito tempo. Deus jogou isso na cara dele, ouvindo a palavra de Daniel. Mas chegou um tempo que não dava mais para suportar. E o juízo chega, acabou, não tem mais como se arrepender. E talvez você esteja aqui hoje diante de Deus e também decida mais um dia fechar os seus olhos. E se você pensa assim, se você quer viver uma vida distante de Deus e achar que não terá consequências, eu quero ler um texto para você e pedir para você abrir em Apocalipse capítulo 20. Lá no finalzinho, moleza de achar, hein? Apocalipse 20, 11. Estou gostando de ver, ouvindo um monte de folhear de Bíblia, ó que beleza. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Até aqui. No julgamento final, Parsim não refletirá só a perda de reinos, como Jesus diz em Mateus capítulo 24, dos empregos, dos amores, dos sonhos. Preste atenção, você que vive em favor de sonhos, em função de coisas, de prazeres, da cachaça do dia a dia. Não haverá escapatória, não haverá desculpa. O juízo será real e inevitável, e só há uma única esperança para você: a janela de oportunidade da graça. Daniel falou logo a seguir, no capítulo 7, sobre o Filho do Homem, que traria um reino sem fim. Irmãos, Jesus é a janela da graça de Deus aberta para que você possa ser livre da morte, sem merecer. Mas preste atenção, essa janela não vai estar aberta para sempre. Hoje ele é advogado, ele intercede por você junto ao Pai, mas na sua volta ele será o juiz das nações. Ou você aproveita essa janela enquanto você pode, e pode ser até hoje. Talvez você morra no final desse dia, desculpe dizer isso, mas a vida é finita e está nas mãos de Deus. Ou você abraça o Filho do Homem, rende-se a Ele, ou você abraça a morte e o inferno. Não apenas por medo, porque quando nós
nos enlaçamos com Jesus, nós aprendemos a amá-lo. Mas porque Ele também livra você da morte. Jesus é a vida. Sem Ele, par sim. Com Ele, sola gratia. Se essa mensagem arde dentro do seu coração, mas você tem vivido de uma maneira que leve em conta tudo, menos o que Deus pensa, pule nessa janela hoje. A janela da graça, entra nela e não perde essa oportunidade. Renda-se a Jesus hoje, chega de lutar contra o amor de Deus, sinta a graça de Deus, se ela é irresistível, você virá até o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, muda a tua vida pelo poder do Espírito Santo e ainda hoje você será salvo. O rei Belsazar e seus convidados viram espantados a mão de Deus escrevendo. Um dia Jesus voltará trazendo um espanto muito maior. Todos verão nas nuvens quando o Filho do Homem voltar. E os que o rejeitaram vão ser tomados dos mesmos desesperos coletivos de Belsazar e seus convidados. Mas ele levará os seus para longe da morte. Apocalipse 21, 1 ao 7, você não precisa abrir. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Só Jesus pode cancelar o juízo de morte que há sobre nós. E 2 Coríntios capítulo 3 também diz que a justiça que deveria ser imputada a nós foi lançada em Jesus. Mas você precisa tomar uma decisão. Talvez você precise nascer de novo hoje. E se você precisa, renda-se, seja salvo. Seja salvo em nome de Jesus. E se você tem vivido de uma maneira ignorante, ainda sendo um crente, faça um concerto com Deus hoje. Tome uma decisão de voltar os seus olhos para a cruz, que é o centro de todas as coisas. Arrependa-se. Seja salvo desse mundo, desse sistema. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, os músicos.